Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente curricular Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. E aqui no meu canal eu costumo mostrar como que eu planejo e qual que é o passo a passo que eu faço em cada uma das minhas aulas de língua inglesa, desde o 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a primeira aula do 2º bimestre para as turmas da 2ª série do ensino médio. E aí você pode estar se perguntando, mas Mike, primeira aula agora? Eu já expliquei isso no vídeo da primeira série, mas eu vou reforçar aqui caso você não tenha assistido aquele vídeo, caso você não tenha turmas da primeira série e entrou direto para ver essa aqui. Como no ensino médio são apenas 4 aulas de material digital, eu deixo para fazê-las mais próximo da prova paulista. Por quê? Se eu tivesse feito lá no começo do bimestre, que foi há 2 semanas, eu já ia terminar na semana que vem. E aí os alunos iam ficar um mês fazendo só a plataforma e eles poderiam esquecer esse conteúdo, as estratégias que a gente usa. Por isso, essas turmas que têm menos aula de material digital, eu deixo para fazer mais próximo à prova paulista. Outra coisa que eu falei também lá naquele vídeo é que eu fiz um documento, um guia de aprendizagem para os alunos. Eu sou de PEI e quem é do programa Ensino Integral sabe que a gente tem um documento que chama Guia de Aprendizagem, que tem ali tudo que a gente vai trabalhar no bimestre, quais são as competências que vamos desenvolver, como que a gente vai avaliar, como que a gente vai trabalhar com alunos elegíveis. E esse documento ele é um pouco extenso. Então, com a orientação do meu CGPG, nós fizemos uma versão mais curta desse documento para os alunos terem acesso ali na sala de aula. O objetivo é ficar com os líderes de sala, eles irem controlando, mas para o meu componente curricular, para a minha disciplina, eu decidi fazer para entregar um para cada aluno e pedir para eles colarem no caderno deles. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é esse documento. Então aqui está ele, aqui está o mini guia, eu chamo de guia de aprendizagem do aluno, porque eu entrego um para cada aluno. E qual que é o objetivo? Ele vai mostrar para o aluno quais são as aulas que ele vai ter nesse bimestre, quais são os conteúdos dessas aulas e ele vai anotar aqui a data. Por que que isso ajuda o aluno? Primeiro, já cria uma rotina no aluno para ele saber se aquela aula daquele dia vai ser uma aula de plataforma, se é uma aula de material digital, que ele já precisa estar com o material pronto. Isso aqui serve também como um guia para o aluno, se ele vai estudar ou ele vai fazer uma tarefa, tipo, eu preciso ver onde que a gente aprendeu tal coisa. Ele olha aqui nesse guia, ele vê qual que é a aula, ele pode olhar no material dele referente a essa aula. Isso aqui serve também quando o aluno faltar, ele sabe o que ele perdeu e ele pode correr atrás para estudar. E também, se de repente um aluno tem algum conteúdo que ele está em dúvida, ele pode olhar para ver se aquele conteúdo vai aparecer nas próximas aulas, para ele acalmar o coração dele, ou se de repente ele não vai rever mais aquele conteúdo, então ele vai ter que ir atrás de mais informações, para ele saber se ele vai ter que estudar um pouco mais esse conteúdo, pesquisar mais por conta própria, ou de repente perguntar para o professor. Então é um documento bem útil para os alunos. Comecei a usá-lo agora no 2º semestre e é bem legal a gente já entrar na sala, já ver que os alunos já sabem que aquela aula, hoje é aula 5, né, teacher? Eles já vão abrindo o caderno deles para fazer as anotações, que eles sabem que é uma aula de material digital, ou de repente eles já estão prontos para começar a fazer a aula da plataforma. Isso aqui organiza bem os alunos. Lá no vídeo da primeira série, se você entrar lá na descrição do vídeo, já tem um link para baixar o guia de aprendizagem da primeira série e da 2ª série do ensino médio. Eu já vou deixar aqui embaixo também, então tem um link aí embaixo, vocês podem baixar, imprimir e usar nas aulas de vocês. Outra coisa que eu observei que ainda gera um pouquinho de confusão é a questão das aulas. Vale lembrar que língua inglesa tem 2 aulas semanais, cada aula de 50 minutos. Então, quando aparece aqui no guia ou no escopo sequência aula 1, é para você fazer nos primeiros 50 minutos da semana, que aquela é a primeira aula. Apareceu aula 2... na 2ª aula, em mais 50 minutos. Tinha gente achando que a aula 1 era a primeira semana, a aula 2 é a 2ª semana. Não é isso, tá? Principalmente quem tem aula dupla, pode confundir isso, né? Porque enxerga como uma aula só. Na verdade, não é. São 2 aulas, então a gente precisa dar conta de 2 aulas que estão no escopo sequência aqui no guia de aprendizagem. Feitas essas observações, então vamos começar. A aula que nós vamos falar hoje, eu já comentei, é a primeira aula do 2º bimestre para as turmas de 2ª série do ensino médio e o título da aula é Science Revolution Part 1.
Então, Revolução Científica Parte 1, ou a Revolução da Ciência Parte 1. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Vou mostrar os slides do material digital, mas também eu mostro um handout que eu preparo para os alunos. Esse handout ele serve como material impresso. Tudo que tem lá no material digital está aqui nesse handout, tudo que é importante, então os alunos não precisam fazer anotações, eles só vão escrever nos momentos de resolver exercícios. Esse handout também está disponível aqui embaixo, vocês podem clicar, imprimir e usar nas aulas de vocês. Então vamos lá, vamos começar falando sobre essa primeira aula. Já falei o título da aula, em seguida nós temos aqui os conteúdos que nós vamos aprender. Esses conteúdos e objetivos também estão lá no handout do aluno, então eu vou mostrar aqui para vocês. E aí eles vão aprender nessa aula prática de leitura, com vocabulário temático e a estratégia de inferência de significado pelo contexto. De objetivos nós temos ler e compreender textos de circulação social em inglês, identificar os significados de palavras desconhecidas pelo seu contexto, reconhecer e utilizar a criação de hipóteses para apoiar a compreensão de um texto e posicionar-se diante do texto lido, ok? Vamos ver qual que é a primeira atividade que o material digital traz para essa aula. Nós temos aqui o para começar, e aí o que a gente já pode fazer nesse momento? A gente pede para os alunos lerem esse enunciado aqui, cada aluno lê um trechinho para a gente ver o que vai fazer. Eles têm algumas palavras que eles vão tentar ver se eles lembram o significado delas, e algumas são parecidas com o português. A gente pode fazer uma repetition dessas palavras aqui, para eles treinarem a pronúncia e eles aprenderem não só a palavra, mas também aprender como fala, mas não é necessariamente obrigatório, porque o objetivo dessa aula é estratégia de leitura. Então a gente não precisa necessariamente focar na conversação. Sempre que eu ensino vocabulário, eu gosto de ensinar pronúncia. Então a gente chega aqui, ok guys, let's repeat, science, todo mundo repete. Let's repeat again, science, todo mundo repete. Vamos pro próximo, world, todo mundo repete. E a gente faz isso com todas essas palavras. Claro que para isso o professor tem que dar uma pesquisadinha aí, só para garantir que está ok com a pronúncia dessas palavras. Como que eles vão fazer? Eu coloco eles em duplas e aí no handout deles, eles têm uma tabelinha que eles vão completar escrevendo o que eles sabem sobre essas palavras. Então tá aqui, né, ó. Discuta com o colega o significado de cada uma dessas palavras. Observe que muitas delas são parecidas com o português. Então a gente deixa 1 minutinho, 3 minutinhos aí, eles fazendo isso. O que a gente pode fazer, e antes deles começarem a dar um exemplo, né, pessoal? O que é science? O que parece? Ai, teacher, parece ciência. Então escrevam aqui na frente, ó, ciência. E world, vocês não parece que não, com nenhuma palavra em português, mas vocês já conhecem, que é uma palavra bem conhecida. O que significa? É mundo, teacher. Ok, então escreve aqui. Entenderam o que é para fazer? Então agora em pares vocês vão fazer isso, e aí nesse momento a gente fala que eles não podem pesquisar em lugar nenhum, que é para ver o que eles já conhecem, ok? E aí a gente deixa eles fazerem isso. Depois que eles terminaram, a gente pode até fazer uma troca de pares, porque o que pode acontecer? Pode acontecer de repente eu não saber o que significa behavior, mas um outro, nem eu nem o meu amigo da dupla, a gente não sabe o que é behavior, mas de repente um amigo lá de uma outra dupla sabe. Então a gente pode fazer uma troca de pares rapidinho, só para eles compararem o que eles fizeram e de repente para eles aprenderem alguma coisa nova com o amigo deles. Depois que já fizemos isso, aí a gente pode checar o que eles fizeram, ou usando a técnica de surpresa, ou chamando voluntários para responder. E o ideal seria falar assim, olha, quem pode falar para mim de science? Aí um aluno fala, ok, quem pode falar o significado de world? Quem pode falar o significado de observe? Mas sempre tomando cuidado para não ficar só o mesmo aluno falando e diversificando quanto mais a participação de todos os alunos da sala. Se tiver alguma palavra que eles não sabem, aí nesse momento de checagem a gente pode falar para eles e eles anotam ali no handout deles. Terminamos, vamos para o próximo slide, que aí traz mais uma atividade com essas palavras. A gente vai pedir para um aluno ler o enunciado aqui. O texto que leremos hoje foi retirado do site da NASA e seu título é What is Science? Sabendo que essas palavras-chave aparecerão organizadas na ordem de aparição no texto, tente antecipar o que será lido, respondendo oralmente a essas perguntas. Aí a gente pede para um aluno ler a frase 1, outro ler a frase 2, outro ler a frase 3,
pergunta, né, na verdade, ver se eles entenderam as perguntas, e aí eles vão ter que responder essas perguntas em português mesmo, tá? Usando essas palavras que eles traduziram. Então eles vão ter que usar ciência, mundo, observar, curiosidade, descobrir, e a gente deixa então eles responderem. A gente pode até dar um exemplo aqui, ó, o que a gente já sabe sobre esse título, o que é ciência, o que vocês já sabem que é ciência. Ah, teacher, ciência é observar o mundo. Ah, muito bom, já usou observing e world. Ok? Observar o mundo. O que mais? Deixa eles falarem o que mais eles acharem dessa primeira, e aí a gente deixa eles em pares rapidinho, 3 minutos para eles discutirem essas 3 perguntas. Depois que eles fizeram isso, a gente pode chamar aí 3 alunos, ou na técnica de surpresa, ou 3 voluntários, cada um responde um. Um aluno fala o que ele colocou na pergunta 1, outro aluno fala o que ele colocou na 2, e um outro aluno fala o que ele colocou na 3. Finalizamos essa checagem, nós vamos para a próxima atividade. Que aí na próxima atividade é na prática que eles já vão começar a interagir com o texto What is Science. Então nós temos aqui o que eles precisam fazer. Vou pedir para um aluno ler o enunciado aqui e de repente já ler a primeira pergunta. Outro aluno lê a segunda pergunta e aí a gente vê se eles entenderam o que é para fazer. Se eles entenderam, aí a gente fala que então em pares eles vão ver se o que eles discutiram, o que eles acabaram de discutir está presente no texto. Por exemplo, lembra lá que o exemplo que o teacher pediu? Vocês falaram que ciência é observar o mundo? Vamos olhar aí ó, nas 3 primeiras linhas do texto. Tá falando isso? Ai, teacher, tá? Onde? Ali, teacher, fala ó, observing, listening and recording. Ah, muito bom. O que mais? Tem ali, ó, study of the world. Muito bom. Então, isso confirma o que a gente discutiu. Vamos ver se o restante que vocês discutiram está presente no texto? E aí a gente dá 3 minutinhos para eles fazerem isso, e aí eles vão ver se o que eles discutiram está presente no texto e falar quem são esses 2 cientistas. Muito importante nessa parte, pessoal, não pedir para os alunos lerem o texto em voz alta, ok? A não ser que você tenha uma sala que eles tenham um nível linguístico muito bom, eles não vão conseguir ler o texto em voz alta. Eles vão ficar presos por causa da pronúncia, o que eles leem eles não vão entender tudo, até porque a gente está trabalhando a estratégia de entender partes chaves do texto sem entender todas as palavras, então não há necessidade e não é recomendado pedir que eles leiam em voz alta, já que estamos treinando estratégias de leitura para o vestibular. No vestibular eles não leem o texto em voz alta, então a gente não vai pedir para eles lerem esse texto em voz alta, ok? Principalmente por causa de nível linguístico, eles vão demorar muito para ler isso aqui, você vai perder tempo da aula com leitura oral e não é o foco da aula, ok? Então a gente deixa eles lerem em silêncio para depois discutir essas 2 perguntas com quem está ali do lado deles. Depois que eles fizeram isso, aí a gente pode chamar 2 alunos na técnica de surpresa, um responde a número 1, aí a gente pergunta se todo mundo da sala concorda, se alguém tem alguma coisa a acrescentar. Outro aluno responde a número 2, a gente pergunta se todo mundo concorda, se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, e sempre pedindo para eles falarem qual parte do texto ajudou-os a responder essas 2 perguntas. Lembrando que essa atividade está presente no handout do aluno para facilitar justamente as partes que ele vai grifar, fazer as anotações ali no texto, as palavras que eles conhecem, então já está tudo aqui para eles poderem responder, ok? Terminamos essa atividade, nós vamos para o próximo slide. Depois disso, a gente tem as respostas nos slides, que aí a gente pode mostrar para eles, e vamos para a próxima atividade. A próxima atividade continua a estratégia de leitura, e aí a gente vai pedir então para um aluno ler em voz alta para a sala este enunciado. Já vimos no trimestre anterior que devemos utilizar o contexto para entender palavras que talvez não sejam comuns para nós. Vamos praticar um pouco mais dessa habilidade. Em duplas, discutam e escolham a tradução correta para as palavras em destaque no texto. Further, behavior, on the other hand. E aí a gente vai pedir para eles olharem no texto, eles vão achar essas palavras no texto e vão tentar deduzir o que eles acham que elas significam. Aqui não seria interessante a gente fazer o primeiro como exemplo, porque further significa mais adiante. Se a gente faz o primeiro como exemplo e se a gente fala que further é mais adiante, só tem uma
alternativa que tem mais adiante. E aí, consequentemente, a gente já matou essa atividade, já matou a discussão que eles vão ter fazendo as deduções deles. Então a gente só explica o que é para fazer e aí a gente dá para eles um tempinho para eles fazerem aqui. Ali está marcado no slide 8 minutos, mas eu acho que é um tempo muito longo, porque eles não vão ter que analisar necessariamente o texto inteiro. Eles vão ler as partes do texto que tem essas palavras, então acho que a gente pode dar uns 5 minutinhos para eles fazerem isso. Leem em silêncio e discute com o amigo que eles acham que é a alternativa correta. Terminamos, a gente pode pedir para os alunos responderem, então o que vocês colocaram, por que vocês colocaram, aluno 1, fala por que você colocou isso, aluno 2, me explica por que você colocou esse, aluno 3, também me explica, porque são 3 palavras, pede para cada um explicar, todo mundo concorda com as explicações, alguém tem alguma coisa a mais para acrescentar, então vamos ver as respostas. E aí, os próximos slides, eles vão explicando aqui qual que é o raciocínio possível para chegar a essa resposta. E aí a gente faz isso, né? A gente mostra o slide, pede para o aluno ler isso aqui, ó, o raciocínio possível, e a gente faz algum complemento. Isso acontece com as 3 palavras, e aí a gente vai fazendo isso, pedindo para o aluno ler a explicação, e dando alguma explicação extra, ou perguntando para os alunos se eles chegaram à conclusão da mesma maneira. Depois disso, vamos para o próximo slide, que aí é um foco no conteúdo, e vai falar sobre pronomes e referências. Como que nós vamos fazer esse slide? Pedir para os alunos lerem em voz alta e aí a gente vai dando mais explicações que a gente achar necessário ou pedir para os alunos falar o que eles entenderam, né? Então aqui vai perguntar se eles sabem o que é o pronome, se eles sabem a função do pronome, se eles lembram de algum pronome na língua inglesa e no próximo slide vai falar que um pronome é uma palavra que substitui o nome. Em um texto usamos pronomes para evitar repetir palavras ou ideias. E aí eu até falo com eles, imagina que eu vou falar assim, o João comprou uma casa, o João pagou muito caro, o João tananã, tananã. Fica normal em português? Ai, não, Tite, o que a gente faz? A gente não repete o João, a gente fala ele. Muito bom, a mesma coisa em inglês. Então vocês precisam conhecer o pronome para saber ao que ele está se referindo na frase. Claro que toda essa parte aqui, a gente pede para os alunos irem lendo e a gente vai dando as explicações, ok? Isso aqui está lá no handout do aluno, porque essa é uma parte importante, é um foco no conteúdo, eles precisam ter essa explicação para eles poderem estudar, então se descer aqui um pouquinho no handout deles, nessa parte tem o foco no conteúdo para eles fazerem, para eles lerem essa explicação do professor e fazendo ali as anotações que eles acharem necessárias. No próximo slide tem mais uma explicação. Vale lembrar que no handout não está exatamente tudo que está nesse slide, nessas 3 páginas de slide. Eu tenho uma resumida. Basicamente o que está lá é esse segundo slide, mas a gente vai lendo e fazendo explicação, ou melhor, a gente vai pedindo para eles ler e fazendo explicações e discutindo com eles esses 3 slides. Fizemos isso, nós temos um quiz, que a gente pede para um aluno ler o enunciado, outro aluno lê as alternativas, né? Na frase a seguir, qual é a referência do pronome em destaque? Aí a gente lê Ricardo and Martha have a dog called Ted. It loves to play in the water. E a gente fala esse it se relaciona ao quê? Porque tá falando, loves to play in the water. O que é love? Ama, teacher. O que é play? Jogar. Mas pode ser brincar. E water? Então, ama brincar na água. O que será que tá falando? Será que tá falando do Ricardo, da Marta ou do cachorro? Teacher, do cachorro. Ok, então it é referente ao dog. E a gente mostra a resposta para eles. Depois disso, eles têm um exercício para fazer focado no texto. Como que vamos fazer isso aqui? Pedir para os alunos lerem o enunciado, e aí a gente não pede para eles lerem em voz alta, tá? As frases, mas a gente pede para eles lerem as frases em silêncio e grifando as palavras que eles conhecem daquela frase. Porque é isso que vai ajudá-los a chegar na resposta. O que eles têm que fazer aqui? Descobrir a qual nome o pronome ele está se referenciando. Então, it está falando sobre o que? É sobre science, sobre study, sobre world. Então, eles precisam ler a frase e identificar sobre o que está falando. A gente pode dar ali para eles uns 3 minutinhos para eles fazerem juntos com quem está do lado deles. Quando eles terminarem, a gente pode até, se o professor tiver tempo, trocar pares para eles compararem e de repente ver se alguém tem uma ideia diferente, ou de repente se eu fiz errado, minha dupla fez errado, mas eu sento contra o par, a pessoa fala, mas eu acho que é isso, nossa, é mesmo, né? Aí eu vou lá e já me corrijo. Depois que eles fizeram isso, aí a gente chama 3 alunos,
ou voluntários ou na técnica de surpresa, e a gente pede para cada um explicar. Me explica o que você fez na 1, me explica o que você fez na 2, me explica o que você fez na 3. Depois que eles fizeram isso, aí a gente vai ver a resposta que o slide traz aqui para eles. Por fim, nós temos a seção encerramento, que eu não coloquei lá no handout do aluno, porque não tem tanto foco em frases, em vocabulário. A parte de vocabulário já está definida lá no handout deles, então eu deixei só aqui do slide mesmo. Vou pedir para um aluno ler a primeira parte. Hoje vimos diversas palavras que serão muito frequentes em textos sobre a Revolução Científica. Peço para outro aluno ler a 1. Você consegue se lembrar de alguma delas? Quem consegue se lembrar das palavras que a gente viu? Deixa eles falarem. Vamos pegar em uns 5 alunos para falarem, voluntários ou de surpresa. Depois a 2, quem pode ler a 2 para mim? Durante a leitura de um texto em inglês, de que forma podemos inferir o significado de palavras que não conhecemos? E aí deixa eles falarem, a gente chama os 2 para falar como que a gente identifica o significado da palavra que a gente não conhece. E por fim, a gente pode falar também que a gente estudou, ou melhor, perguntar para eles o que mais a gente estudou, deixa eles falarem, os pronomes, teacher, muito bom. Por que é importante a gente saber o uso do pronome? Porque ele está se referenciando a alguma coisa. E quais pronomes vocês se lembram? Eu quero que vocês me falem 5, e a gente chama 5 alunos para falar. Depois disso, vamos abrir lá na tela da sala o gerenciador de tarefas, a gente abre a tarefa relacionada a essa aula, pede para os alunos lerem o enunciado, usando as estratégias de leitura. Então, o que vocês entenderam que é para fazer aqui? Vamos fazer um de exemplo, como isso se relaciona com a aula de hoje, o que tem a ver com a aula de hoje, e ok, estão preparados para fazer a tarefa, então façam a tarefa para a próxima aula, ok? Então foi assim, pessoal, que eu preparei essa primeira aula do segundo bimestre para as turmas da segunda série do ensino médio. Lembrando, o guia de aprendizagem está disponível aqui embaixo, o handout está disponível aqui embaixo, e vou deixar aqui embaixo também um link de um grupo de WhatsApp que eu criei, que é o grupo do canal, para vocês entrarem e a gente trocar um pouco de ideia lá. Então o link está aqui embaixo. Vale ressaltar que quando você clicar, você não vai entrar direto no grupo, ok? Porque para evitar trollagens, os trolls aí da internet ou spam, eu preciso autorizar a sua entrada. Então pode ser que demore alguns minutinhos, se eu estiver em aula, algumas horas, mas eu vou autorizar a sua entrada, ok? E também deixei aqui embaixo o link do meu Instagram profissional, que eu comecei a fazer agora. Alguns de vocês tinham achado meu Insta pessoal, não tem problema nenhum, pode conversar comigo por lá também, mas ele não tem nada a ver com educação, então eu fiz um pouquinho separado e vou começar a fomentar esse Insta voltado para o ensino de inglês, ok? E, por fim, se você gostou dessa aula, deixa seu joinha aqui embaixo e comenta se essa aula vai ser útil para você, se o documento do guia de aprendizagem vai ser útil, ok? Ajuda o meu canal a engajar aí no YouTube. Eu fico por aqui. Thank you so much for watching this video and see you in the next one. Bye bye!